9957-4363. E vamos ao assunto que interessa. Hoje nós temos um convidado que também ele já participou aqui, já faz parte dessa família do podcast Pode Tudo. É um psicólogo muito bem renomado aqui no Chapadão do Sul, muito bem conceituado, é o Adriano Serra, já está aqui comigo. E a gente vai abordar um assunto interessante, né, Adriano? Assunto ciclo de vida familiar, que diz respeito a você, a nossa família. E eu gostaria, Adriano, que você ficasse à vontade para, mais uma vez, se apresentar para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Chico. Muito prazer em estar aqui com vocês novamente. Eu já estive aqui no Pode Tudo várias vezes, né? Sempre trazendo assuntos de interesse da população e do público aqui do Pode Tudo. E hoje falando sobre ciclo de vida familiar. Muitas vezes a gente não leva em conta que a família ela passa por fases. E por ela passar por fases, e essas fases, cada fase tem o seu conflito específico, né? E muitas famílias elas se rompem, elas se desajustam durante cada fase. Então, acaba sendo interessante a gente abordar, então, os conflitos de família e as soluções que podem ter, né, cada fase do ciclo familiar, para que a família também consiga entender que aquilo é normal acontecer e, portanto, superar essas dificuldades e seguir em frente enquanto uma família unida, né? Porque no final das contas ninguém forma uma família com a intenção de separar no final. As pessoas se unem com a intenção de que esse relacionamento dê certo durante o máximo de tempo possível, né? E se tudo der certo até que a morte nos separe, né? Então, entender um pouco sobre o ciclo de vida familiar nos ajuda a compreender então como que a família funciona. Interessante, Adriano. Pelo que você explanou aí, dá para entender que ciclo de vida familiar existem vários, né? Também, né? No caso, é uma vida em família, né? Que vai se modificando aos poucos. Isso. É que nem acontece com nós mesmos. Nós temos um ciclo de vida. Nós temos uma infância, né? Nós somos um recém-nascido, depois nós temos uma infância, depois nós temos a adolescência, depois nós temos a fase adulta, né? E assim por diante, a senilidade, né? E a família ela também passa por essas fases. Nós temos também uma família nascente, nós temos uma família infantil, nós temos uma família adolescente, depois uma família adulta. A família também tem um ciclo de existência e de desenvolvimento igual ao desenvolvimento humano. E aí é claro que cada fase do desenvolvimento tem os seus aprendizados e os seus conflitos, né? Então é muito parecido com a nossa história pessoal, né? com o nosso desenvolvimento maturacional, né? Muito bom. A questão o ciclo, uma palavra mais simples assim para alguém talvez que não entenda. Ciclo, de acordo com o que você está explicando, porque fala ciclo de vida familiar, mas esse ciclo significa o que assim? Significa que ela tem um começo, né? Depois desse começo ela tem um desenvolvimento. Vamos pegar aqui os ciclos. Você conhece alguém, se envolve dentro de um relacionamento, ali está nascendo uma família. Normalmente a gente chama isso... E ali vai se desenvolvendo, né? Normalmente a gente chama isso de namoro, noivado. Quando casa, nasce uma criança. Ao nascer uma criança, o ciclo de vida muda. Então nós vamos ter uma família infantil. Agora que temos um infantil dentro da família, que é a criança. Essa criança cresce, nós temos então um adolescente. Então nós dizemos que essa família é uma família adolescente, porque ela passa a funcionar pela lógica da adolescência, né? E quando esses filhos se tornam adultos, então nós podemos dizer que temos uma família adulta, né? Então o ciclo é porque ela tem um começo, um meio, uma fase adulta e um fim. Entendi.
para ela. O que mais assim influencia nesse processo, desse ciclo familiar, para o desenvolvimento da personalidade ou talvez do crescimento da família, né? Vamos pôr assim, que você tem uma história de vida. Você, primeiramente, você teve pai e mãe, e dentro da sua relação com pai e mãe, você desenvolveu uma afetividade em relação a eles. Isso vai ser fundamental para formar o seu jeito de ser enquanto adulto. Quando adulto, você acaba entrando num relacionamento, num período da vida, por exemplo, a fase da adolescência é uma fase onde ela é marcada por contrariar aquela visão a referência, não é? Chega um momento de vida que você tem que assumir responsabilidades. Né? Você arruma uma namorada, você quer levar ela para comer um lanche, você quer sair para ir num barzinho à noite, você quer comprar a sua moto, então você tem que ter um emprego. Né? Ganhar um salário mínimo acaba não sendo suficiente, você tem que estudar e entrar numa faculdade, você começa a ter que assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades ativa dentro de você uma afetividade que vai estar muito relacionada à afetividade dos pais. Né? Consequentemente, se você monta uma família, se você assume um namoro e você tem a pretensão de montar uma família, ser esposo, ser pai, né, vai ter como base a afetividade e aquilo que você viu também de pai e mãe. Né? Então acaba que também os conflitos que você tinha com a sua família, com a família que você nasceu, você também leva para esse novo relacionamento. Né? Tá indo bem aí? Você consegue ver? Pessoal, vocês aí de casa, se de repente, né, não estiver ouvindo, pode falar e ficar à vontade. Eu não estou conseguindo, não sei se é o meu celular que está. Cadê o nosso técnico aí? Tá ou não tá? O pessoal de casa está nos ouvindo ou não? Deixa eu ver aqui, viu? Eu esperei muito tempo para esse bate-papo aqui entre ver com o Adriano aí, que eu já estava até com saudade, Adriano, da gente conversar aqui ao vivo, hein? Não me chamava mais. Mas tudo tem sua hora, né? Tem sua hora. Sim. O pessoal está nos escutando bem? Como que tá então? Deixa eu ver aqui. Vê aí se alguém nos dá uma resposta de sim ou não. Eu achei que o meu celular não. Deixa eu ver. Não está abrindo, não. O João Bosco falou, né? Tá no Facebook? Cadê? Manda o link para mim aqui, deixa eu ver. Não tá no YouTube, não? Deixa eu ver aqui no YouTube. Já mandou.
Boa noite mais uma vez. Hoje, dia 25 de... Normal? 25 de julho de 2023, iniciando mais um podcast, Pode Tudo. Estamos aqui pelo YouTube, né? Pelo Facebook, pelas plataformas digitais. E hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo interessante que diz respeito a você, a mim e a todos nós. Enfim, diz respeito à nossa família, né? É um tema bem interessante, ciclo de vida familiar. O Adriano Serra, que é psicólogo, uma pessoa muito bem renomada aqui no Chapadão do Sul, uma pessoa muito bem conceituada, inclusive já é de casa. Aqui ele já veio várias vezes no meu programa, no podcast Pode Tudo, e agora mais uma vez, abrilhantando a nossa noite, está aqui. Mas antes dele se apresentar, eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, patrocinadores e parceiros do podcast Pode Tudo. Eu quero mandar um abraço aqui aos amigos de Alagoas, a minha mãe Maria Alves, minha irmã Cida, Edivaldo, meu sobrinho, em Canastra, município de Ibateguara, Alagoas, pessoal de Ibateguara, Maceió, meu amigo Tó, todos vocês aí que estão sintonizados, pessoal lá de São Paulo, né, Dédio Brigueiro. Também nós temos o Edivan, também lá em São Paulo, o João, meu amigo João. Enfim, todos vocês que estão sintonizados também lá no estado de Tocantins, a minha amiga Rosana, a Rose, meu amigo Antônio Souza, pessoal que mora também lá no estado da Bahia, né? Cantor e compositor, Reinaldo Barbosa, meu amigo Roberinho também, que é um cantor muito bem conceituado lá no estado da Bahia, lá na cidade de Serrolândia, né? Um abraço aí a todos vocês. E pessoal daqui, os meus amigos, parceiros, conterrâneos daqui de Chapadão do Sul, um abraço a todos, pessoal de Costa Rica, Chapadão do Céu, Campo Grande, Camapuã. Quem tiver sintonizado, vamos compartilhando também essa nossa live. E também o Cleiton Tavares, que mora em Campo Grande, né? Francisco Luzimar, que é o poeta, também sempre nos assistindo. E aproveitando, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo, que é parceiro, sempre, desde o início, e patrocinador, né, que é o Marcelo Costa. Marcelo Costa está sempre com a gente, fazendo com que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. E nós temos o Elivelton Azulejista, né? Elivelton Azulejista, que é referência em porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. Você quer conversar com o nosso amigo, parceiro Elivelton? É o número 67 996 44 7905. Repetindo, 67 996 44 7905. E nós temos Supermercado Economia, né? Lembrando que o Supermercado Economia vai levar as suas compras na sua casa. Situado aí na rua 23, número 339, né? E a CHM Engenharia no Polo Empresarial, que é venda de poste, manilha, né? Trilho para a sua laje. Você que está construindo, não perca essa oportunidade. Vigota de qualidade. E tem um número aqui para você ligar e certificar. 67 35 62 1305 ou 67 96 19 04 42. E o restaurante Saboricia aqui da nossa amiga Yara, onde você vai encontrar marmita grande e média, também tem um self-service. Liga aqui para a nossa amiga Yara, né? Número 67 996 85 91 27. E a Paramédica, né? O seu shopping de saúde aqui na Avenida 4 também, em Chapadão do Sul, onde você encontra cadeira de rodas comum e motorizada, muletas, vários tipos de produto para todo tipo de paciente. E lembrando que o nosso amigo Edmar sempre está lá, 24 horas no ar. Quero mandar aqui um abraço ao Maico, né, que é o proprietário também dessa loja, que implantou aqui no Chapadão do Sul. E está aí, né? Um sucesso para a gente, principalmente pessoas com deficiência na hora da necessidade. Vai lá, todo tipo de paciente, né? Resumindo. E tem um número, 67 9919 5155. 67 9919 5155.
E o Agemac Sucata, né? Na Avenida Goiás, que é compra de latinha, cobre, ferro, bateria e muito mais. O número 67 é 9608-5096. E lembrando, né? Conversar também com o nosso amigo Gordo, né? Número 67 9957-4363. E vamos ao assunto que interessa, né? Nós vamos abordar um assunto, como disse aqui no início, ciclo de vida familiar, com o nosso amigo, parceiro, já é de casa, como disse aqui, o Adriano, né? Adriano Serra já está aqui comigo, e eu gostaria que ele se apresentasse para vocês mais uma vez. Bom, muito prazer, Chico, por estar aqui de novo, né? Eu que já estive aqui tantas vezes. E, bom, meu nome é Adriano, sou psicólogo aqui em Chapadão do Sul. Atuo como psicólogo clínico já há 10 anos, 8 anos com educação especial e também em consultório particular, né, com serviços de psicoterapia. Sou especializado em transtornos de ansiedade e transtornos afetivos. E atendo também como psicopedagogo. Atualmente eu estou na Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e também continuo atendendo no meu consultório. Hoje nós trouxemos aqui um tema bastante interessante. Afinal de contas, a família é um lugar, é o nosso lugar de segurança, mas ao mesmo tempo também é um lugar com vivências de muitos conflitos, né? Então, como manter essa família dentro de um eixo, né? Porque ninguém entra dentro de um relacionamento para que esse relacionamento termine. Todos que entram dentro do relacionamento entram na expectativa de que ele dure o máximo de tempo possível, né? E, se Deus quiser, aí até que a morte nos separe, não é verdade? Então, pensar o ciclo de vida familiar, o desenvolvimento da família, acaba sendo um assunto sempre interessante para todos nós. Muito bem, Adriano. E é um prazer falar sobre esse assunto, né? Porque envolve família. Quando envolve família, a gente resume em pessoas. Todo mundo tem tá dentro de um ciclo, né? Se desenvolvendo, mudando, melhorando. É uma coisa que a todo momento a psicologia da vida está fazendo com que a gente se fortaleça, caia, se levante, né? Tudo isso faz parte desse ciclo. Mas assim, de uma forma mais simples, né, simplificando esse nome, para alguém de casa mais entender bem melhor, ciclo significa o quê? Já que vida familiar? Sim, ciclo significa desenvolvimento. Desenvolvimento. A psicologia trouxe esse termo numa comparação com desenvolvimento humano, né? Todos nós nascemos, temos uma infância, temos uma segunda infância, temos adolescência, depois temos juventude, fase adulta e velhice, não é? Então, o nosso desenvolvimento humano, ele passa por essas fases. Cada fase marcado por aprendizados e conflitos também, né? Da mesma forma que nós nos desenvolvemos, a família também se desenvolve. Chega uma hora que nasce uma família, porque você se junta com alguém, né? Você entra num namoro, num casamento, né? Essa família, ela também tem uma infância, ela também tem uma adolescência e ela também tem uma fase adulta. Então ela tem um processo de desenvolvimento natural. No caso, o ciclo de vida familiar influencia na personalidade, no crescimento, enfim, no desenvolvimento da pessoa, né? Influencia no desenvolvimento da vida do casal e na vida dos filhos. Quais são as melhores influências? Boas e ruins? São coisas relativas. É relativo, mas vamos pensar assim, ó. Geralmente, quando nós pensamos em educação dos filhos, nós pensamos que os pais, por serem adultos, por serem mais estruturados, eles vão influenciar o desenvolvimento da criança, né? A gente tem essa crença. Sim. Né? Mas a gente não para pensar que ter uma criança também influencia a vida dos pais. Não é?
Você também... Vamos pegar, por exemplo, uma fase de namoro. A fase de namoro é uma fase mais dedicada ao prazer. Você vai sair, você vai dançar, você vai num barzinho, você vai assistir um show, você vai ter relação sexual, você vai ter mais coisas voltadas para o lazer, para o prazer, vamos pôr assim, né, de uma forma resumida, do que para as responsabilidades. Esse casal, ele não tem muitas responsabilidades junto, né? Ele pode até um trabalho, outro trabalha, mas responsabilidades juntos não tem tanto, né? Quando eles se casam e têm um filho, esse quadro muda, né? Se você vai sair, você já tem que levar em conta que você tem um bebê, então você já não vai poder ir num lugar muito barulhento, e se você vai, você já não vai poder ficar mais até muito tarde, ou você vai ter que deixar essa criança na casa da avó, na casa da tia, se você quiser sair aquele dia. A dinâmica da família muda porque tem uma criança, né? Então há uma relação assim como a criança é dependente desses pais, esses pais também passam a ser dependentes de algumas circunstâncias, de ter uma ajuda de uma avó, de uma tia, de a mulher ter que ficar mais a serviço dos cuidados do filho e o homem já fica um pouquinho mais de lado, né? Principalmente ali na fase inicial, quando essa criança nasce. Então, o nascimento de uma criança muda o funcionamento da família. Consequentemente, então, a gente chama essa fase de família infantil. Família infantil? Família infantil. Porque ela passa a ter um infantil influenciando a forma de funcionamento. Adriano, no início, não sei se você falou, o seu consultório lá, o endereço, aqui no Chapadão do Sul. Ah, tá, não falei. O meu consultório, ele fica subindo pela Rua Goiás, é a Goiás Leste, né? Então, subindo ali perto da onde nós fazemos onde é feito a Expo Sul, né? Aqui em Chapadão do Sul. Subindo um pouquinho para cima da caixa d'água ali, né? Que vai ser então a Avenida Goiás Leste, 385, bairro Flamboyant. Isso aí. Ó, gente, você é de casa, eu tô aqui de frente com um especialista, uma pessoa muito bem preparada. Eu me sinto muito orgulhoso por eu estar aqui, Adriano, aprendendo com você. Eu sempre digo, né, todos os convidados que vêm aqui, sempre tem algo a me ensinar, a nos ensinar. Então, você aí de casa, vamos prestar bastante atenção, porque é um tema também interessante que diz respeito a você, né? Todos nós temos família, todos nós vivemos em um ciclo que, querendo ou não, a gente está tentando melhorar cada dia mais. Isso é muito bom. E eu tenho várias dúvidas, como você também aí de casa. Em relação, Adriano, a essa questão aí, que eu acho interessante, né? É o desenvolvimento da pessoa, da família que está em jogo nesse tema, né? Propriamente dito. E me vem uma dúvida. Você, como especialista, acredito que pode fazer uma explanação muito boa. Quando precisa, por exemplo, quebrar esse ciclo familiar? Às vezes há uma necessidade de mudança, né? Não tem como quebrar o ciclo familiar, né? Desde que você nasce uma criança, você está na família infantil. A partir do momento que essa criança vira um adolescente, você está na família adolescente. Então, não há uma quebra, né? A não ser que essa criança e esse adolescente falecer, você deixar de ter filhos, né? E ficar só o casal. Por exemplo, modificando essa pergunta, para uma mudança, quando há uma necessidade? Existe uma necessidade de modificar quando algo não está indo bem, acredito eu, ou não? Ou a gente tem que esperar o tempo passar, a coisa acontecer, pela psicologia, por exemplo? Qual que é o maior problema que as famílias enfrentam? Em relação ao ciclo familiar, né? Pensemos, por exemplo, uma família que tem uma criança pequena, né? Então, essa família que tem uma criança pequena,
ela saiu daquela relação de namoro, onde as coisas eram mais voltadas por prazer, eles podiam sair, eles podiam se divertir, eles podiam fazer muitas coisas que agora com os filhos não podem, e nasce uma criança. Quando nasce essa criança, essa mãe ela vai se dedicar mais ao filho, né? Por exemplo, o caso da mulher. A mulher, ela, na fase inicial, ela vai acordar de 2 em 2 horas, ela vai ter que acordar de 2 em 2 horas para amamentar, ela vai ter toda uma... né? Ela vai acabar funcionando pela ótica do bebê, né? Esse homem, ele fica um pouco de lado no início, e isso pode afetar ele emocionalmente. Ele pode começar a ter ciúmes, ele pode começar a criar picuinhas, por ele não suportar estar nesse lugar. Então é uma questão dele, do quanto ele tem maturidade emocional para suportar aquela dependência que está acontecendo naquele momento, ser um suporte para essa mulher, que nesse momento tem que dar atenção para essa criança, né? E ela precisa estar bem emocionalmente para dar atenção para essa criança, e ele então ficar na retaguarda sem estar recebendo um retorno disso inicialmente, né? Então é uma questão de o quanto a pessoa suporta, tem maturidade emocional para suportar essa fase. Entende? Entendi. Adriano, no caso meu, no momento, que há praticamente 4 meses que eu iniciei um relacionamento, houve uma mudança. Tanto em relação à minha pessoa, meu filho, e em relação também aos filhos dessa minha esposa. Sim. Essa mudança, ela se refere mexe com o psicológico de ambas as partes? Sim. Por exemplo, para chegar ao ponto de se adequar às normas, que existem regras novas no caso, né? Como você vê uma situação dessa? Olha, vamos entender assim, que você tem como filho o Bruno, que está aqui conosco, que ainda é um adolescente. E ela está com um filho aqui, uma filha aqui, mais 2 em Alagoas. Tá. E a filha que está aqui também é adolescente. Adolescente, 13 Vocês anos. têm 2 adolescentes. Então vamos pensar que vocês são uma família adolescente. Tá certo? Qual que é a característica de um adolescente? Uma das características do adolescente é ele buscar por autonomia de pensamento. Então, ele vai descolar da forma que os pais entendem as coisas para estabelecer a sua própria forma de entender as coisas, né? Então, a adolescência é um período que é natural que o adolescente discorde dos pais, certo? E, consequentemente, façam coisas que os pais não gostam, coisas que os pais não concordam. Aí vem, então, o homem e entende aquela situação de uma forma, e vem a mulher e entende de uma outra forma. Consequentemente, eles também estão adolescentes entre eles, porque eles educam de forma diferente e estão discordando um do outro agora também, né? Aí o marido acha que a mulher devia lidar com essa situação de uma tal maneira, a mulher acha que o marido devia lidar com aquela situação de uma outra forma, e eles começam a discordar entre si, igual o adolescente discorda entre os pais. Entendeu? Que se repete o formato. Outra coisa que acontece, então, entre uma família adolescente, né, como a que você está me trazendo, né, a sua, é que o adolescente ele tem uma tendência de valorizar mais os amigos do que a família. É uma saída de casa, não é? Começa que o casal também tem uma tendência de valorizar mais o que está fora do que o que está dentro, né? Então a mulher começa a valorizar lá a turma do chopp, a turma da igreja, né? O cara, a turma do futebol, né? A turma do barzinho, ou a turma da rádio, entendeu? Então eles começam a estabelecer coisas fora de casa também.
É comum esse adolescente também, a afetividade agora dele, como está voltada para fora, ele encontrar, então, uma outra mulher a qual ele vai amar, porque antes era a mãe, agora ele vai arrumar uma namorada. É comum também nessa fase o homem começar a ter olhares para outras mulheres e a mulher também ter olhares para outros homens. Né? Eu não pesquisei, né? não olhei se tem pesquisa sobre isso, mas se nós fôssemos olhar, a maioria dos casais se separam quando os filhos são adolescentes. Porque assim, naquele momento que algum deles, ou ambas as partes, perde a identidade ali, naquele jogo de... não sei se é uma questão de perder a identidade, mas no sentido assim, eles regridem a adolescência, e é importante que regrida a adolescente para ser capaz de compreender o adolescente. Mas ele tem que voltar a ser adulto. Né? O casal não pode ficar na adolescência discordando entre si, valorizando os de fora e desvalorizando os de dentro. Né? Então eles acabam entrando nisso, mas eles precisam adquirir a capacidade de progredir de volta, porque houve uma regressão, agora precisa haver uma progressão e se estabelecerem como adultos de novo. É o que não acontece com muitas famílias. E se eles se permanecem regredidos, presos a uma adolescência familiar, a tendência é a separação do casal. A tendência é a separação. A separação do casal. Por que isso é o que o adolescente vai fazer, sair de casa. Por isso que tem que haver aquela questão de mostrar que eles são adolescentes, mas a gente que tem que agir como adulto, né? Mostrar por uma regra ali que possa identificar que o certo é certo e o errado é errado, né? É que o certo é certo e o errado é errado não é tão objetivo assim. Né? Cada um tem o seu sistema de valor. Né? O que o casal precisa fazer é encontrar um acordo, um ponto de acordo, né? Que seja bom para os dois. Né? E estabelecer isso. Né? Um ponto de acordo que eduque, né? Mas que mantenha o casal unido, mantenha o casal adulto. Né? E nesse caso, por exemplo, que você traz, tem uma outra agravante, né? Porque os filhos são de outros pais e de outras mães. Né? Ela tem a filha dela, você tem o seu filho. Né? Muitas vezes o casal ele não aceita, por exemplo, que você eduque a filha dela e ela eduque o seu filho. Tem casal que exatamente. Né? Cada um vai querer. Então aí acaba que eu ponho uma regra para esse, mas a regra desse não vale para aquele. Então fica mais difícil ainda de estabelecer o acordo. Ainda bem que essa questão aí eu não enfrentei. Eu tive o privilégio da parte da minha esposa, né? Ela deixar bem claro, você está no lugar do pai. Pode pôr a regra que você achar melhor. Uhum. Então isso eu fui privilegiado. Sim, mas será que ela está disposta a te aceitar no lugar de pai? Será que ele está disposto a aceitá-la no lugar de mãe? É o outro lado da moeda, né? Então, a adolescência ela é marcada por esse tipo de conflito, né? Uhum. Agora, como que o casal vai encontrar o seu meio de se permanecer adulto e não ficar preso na adolescência do adolescente é um grande desafio. Deixa eu ver se tem aqui, Adriano, alguns comentários. Gente, lembrando que está aqui nas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube, né? Deixa eu ver aqui. A Maria Silva está dando boa noite. Nerivaina Silva também. Minha querida está aqui do meu lado. Também dando boa noite. Botando um coraçãozinho, que daqui a pouco eu aperto ele. E José Manuel, Dedo Bregueiro, lá de São Paulo, né? Tá aqui, ó. Eu tô ouvindo bem. Muito bem. E se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade aí, viu? Eu só sei que eu tô aqui conversando e aprendendo. Quero que vocês compartilhem
esse nosso bate-papo, para que outras pessoas possam ter acesso, aprender também, quem sabe até se edificar. Que palavras com profissional nessa área é sempre bom, é uma terapia para a gente. Eu acho interessante, Adriano, porque ciclo de vida familiar é um nome que se refere à família, a relacionamento, se refere a crescimento, a mudança, a temperamento, enfim. É algo que faz com que a gente se fortaleça no mundo do conhecimento. Principalmente assim, quando a gente quer, ou melhor dizer, quando todo mundo quer, né? Porque não só é a gente que quer em si, mas acho que todo mundo quer melhorar no relacionamento, né? Eu acredito que todo mundo que entra dentro de um relacionamento entra porque quer ser feliz nele e feliz por o máximo de tempo possível. Né? Essa eu acho que é a meta de todo mundo. Né? Ninguém entra num relacionamento para dar errado, entra para dar certo. Né? Mas às vezes essa questão de dar certo, né, foge do controle. Né? E pensando também o que é dar certo. Né? Porque para muitos dar certo é que seja até que a morte nos separe. Né? Para muitos é isso. Mas às vezes um relacionamento deu certo por 10 anos. Deu certo por 15, deu certo por 20, deu certo por 1, né? Deu certo até ali. Né? Então cada um vai ter a sua visão do o que é dar certo no relacionamento. Né? E interessante, não existe assim uma forma, né? Como se fosse um bolo, né? Uma forma pronta ali, ó. É desse jeito que tem que dar certo. Porque aí são pensamentos e atitudes diferentes, né? Isso, cada um traz a sua personalidade para dentro do relacionamento, cada um tem a sua história de vida e, consequentemente, isso vai influenciar a dinâmica dos dois. Então, e é justamente por isso que é tão difícil, nesse momento de uma família adolescente, encontrar esse ponto de acordo, porque cada um tem a sua história. Quando precisa... Você quer fazer alguma pergunta, Nerivânia? Aqui a gente está falando... Aqui pode tudo, né? Nerivânia está aqui, o Bruno também, quiser fazer alguma pergunta, Bruno. Vocês aí de casa, fiquem à vontade, tá? Vamos tirar dúvida, aproveitar o momento, né, Adriano? É isso aí, vamos lá. Eu tenho várias dúvidas, se vocês não perguntam, eu estou aqui para perguntar. Se eu não souber também, eu falo que não sei. Como é que você explica, tipo assim, o adolescente não escuta o pai? O que você acha sobre isso? Tipo, ele não escutar mesmo, porque, fala a verdade, eu não escuto muito Chicão, não. Era isso mesmo que eu queria perguntar para ele. Pronto, é porque eu converso com ele a respeito de algumas coisas, né? Ele quer saber, então fala agora para ele, ao vivo. É natural que na adolescência os filhos não escutem os pais. A questão eu não escuto nisso e isso está me levando para onde? Porque as pessoas acham que os pais são muito rígidos. E o grupo de amigos, a regra dos amigos é muito mais rígida do que a dos pais. Você contrariar o que está acontecendo dentro do grupo de amigos, não se engajar, não pertencer àquilo, o grupo é mais severo do que os pais. Só que os adolescentes não percebem isso, eles acham que são os pais que são severos, que ficam pegando no pé, que ficam pondo muitos limites, né? Mas o grupo chega a ser cruel até, porque coloca o adolescente em situações que ele não avalia, porque aquela hora ele está cedendo para o grupo, né? Mas aí vai ser da inteligência de cada adolescente, né? De saber quando ele está entrando numa furada, né? Ou quando ele apenas está discordando de uma coisa porque aquilo é relativo mesmo, aquilo, né, não vai trazer problema nenhum para ele. Exatamente. Ô, Adriano, em relação a esse ciclo de vida familiar, existe qual momento assim que a gente tem que analisar e chegar a essa conclusão de que tem que haver uma mudança ali? Existe um momento específico ou é de acordo com as circunstâncias?
eu acho que a cada circunstância vai pedir isso de vocês. Né? Cada acontecimento, cada problema que surgir, vai ter uma regressão a essa adolescência da família, né? E logo em seguida vai exigir de vocês a capacidade de se tornar adulto de novo, conversar e estabelecer uma estratégia como adulto. Por isso que constantemente há uma influência, né? Vem a ação e reação, né? Existe uma influência nesse ciclo de vida, né? Sim, uma influência, mas precisa ser uma influência pensada. Não pode ser uma influência impulsiva igual a do adolescente. Porque às vezes o casal discorda e quer ter uma reação, mas essa reação é impulsiva. É mais baseada na emoção do que na razão. O casal não para pensar, para conversar, para se entender. Né? Vira uma disputa entre os dois. Né? Como se um tivesse mais propriedade para educar o outro do que o outro. Né? Pelo que dá para entender, a gente precisa, é obrigado, ou melhor dizer, tem a obrigação de encarar esse ciclo de vida. Encarar o ciclo de vida e ter a maturidade de conseguir se permanecer adulto. Ter a maturidade. Porque a regressão, ela vai acontecer, faz parte do ciclo. O que dá para você fazer é se tocar que isso aconteceu, né? E voltar, opa, nós estamos sendo adolescentes também, vamos sentar aqui, vamos resolver isso como gente grande. Então é questão de você se tocar aqui, ó. E toda vez que tem um conflito, isso vai acontecer. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do outro. Né? Quanto maior o conflito, mais tenso vai ser, né? Esse embate, vocês vão ficar adolescentes. Né? O quanto eu consigo, naquela hora, se desfazer desse afeto, ser adulto de novo, sentar e conversar. Entendeu? Por que é tão difícil assim da gente encarar esse ciclo de vida? Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que faz isso com facilidade, tem gente que não. Aí é de cada um. Existe também na família, a gente vê isso, às vezes na nossa família, na família do vizinho, a partir dessas mudanças que vêm acontecendo, ou que acontecem, na família ali identificar aquela pessoa que serve para para fazer alguma coisa interessante, como por exemplo cuidar, o mais velho cuidar do mais novo que vem nascendo, né? Existe essa questão também, né? Existe. Uma coisa bem interessante que você traz, porque também é uma coisa inevitável. Né? Você veja só, o filho mais novo, ele recebe todo o cuidado e todo o carinho adequado para a idade dele, e toda a proteção adequada para a idade dele, não é? Por outro lado, tem coisas que não é autorizado ele fazer por causa da idade que ele tem, não é? Enquanto o irmão mais velho, ele já pode fazer algumas coisas que o mais novo não pode, não é assim? Só que o mais velho acha que o mais novo é mais querido dos pais porque recebe tal coisa. E o mais novo acha que o mais querido dos pais é o mais velho porque o mais velho pode fazer coisas que ele não pode. Então, existe ali uma certa mágoa entre os dois que é natural do desenvolvimento também. Aí Eles vão achar, o pai gosta mais dele, o outro acha que o pai gosta mais do outro. Quando acontece essa realidade aí, tá? Quando a família encara essa realidade aí dos irmãos, qual a melhor forma dos pais ou os irmãos mais velhos encarar a situação? Depende basicamente de duas coisas, né? Primeiramente, esses pais realmente fazem diferença. Porque tem pais que realmente fazem, né? Então, se esses pais realmente fazem,
tipo assim, é muito comum um pai valorizar esse filho porque esse filho é mais extrovertido, é mais brincalhão, e desvalorizar ali o que é mais introspectivo, por exemplo. Né? Porque os pais também são assim e eles acabam se identificando mais com aquele filho. Né? Então, quando isso acontece, então aí realmente nós temos um problema. Né? Então, por exemplo, o pai que é extrovertido e que é brincalhão vai valorizar mais o filho que é brincalhão, por exemplo. E aí ele não é tão envolvido com o outro que é mais introspectivo. Isso sim gera um problema. Né? Agora, quando isso não tem e a diferença é só fruto de uma diferença que tem que existir porque os dois são de idades diferentes, então isso aí acaba sendo superado com o tempo mesmo. Né? Isso aí, com a maturidade emocional que a criança vai adquirindo ao longo da vida, essas questões vão ficando para trás. Vão abrindo novos horizontes, né? O Carlos Veríssimo, que é o da Rádio Sucupira, lá em Pernambuco, né? Meu amigo Bebeto Moraes, já conheço o nome dele aqui, que outra vez ele estava numa live e falou, aqui é o Carlos Veríssimo, é o Bebeto Moraes. Ele está falando aqui, boa noite, meu amigo Chico, parabéns pelo programa, Deus abençoe sempre. Aquele abraço do amigo Bebeto Moraes. E ele diz aqui, parabéns para o Adriano, grande profissional. Obrigado, Carlos. A Maria Jove também está aqui, dando boa noite, povo. Boa noite, Maria. Então, Adriano, nesse caso aí, dessa controvérsia toda, existe uma necessidade de abrir ou fechar o ciclo familiar? No caso dos pais, dos mais velhos. Tem uma regrazinha ali básica. A regrinha básica é que vai ter um movimento de regressão, né, que eu estou chamando aqui, que é o pai se tornar adolescente também, ou o pai se tornar infantil também, né? E depois recuperar a questão adulta para lidar com os problemas. Né? E isso acontece caso a caso, situação a situação, e conforme a criança vai desenvolvendo, a família vai saindo do ciclo naturalmente. Quando, de acordo com o que você explicou aí, quando fecha um ciclo, abre-se outro, né? Inicia-se outro. Com outras questões, com outros desafios, com outras vantagens também. Porque, por exemplo, vamos pegar uma família infantil. Uma família infantil é uma família bastante limitada porque ela tem um bebê ali que é totalmente dependente. Né? Então, ela não pode sair como saía quando era namorado ou quando era só os dois. Ela não pode frequentar lugares muito barulhentos. Tem todos os cuidados que surgem, né? E um suporte que tem que dar. A partir do momento que essa criança ela passa a dormir a noite toda, que ela começa a gatinhar, andar, que a criança fica mais independente, os pais começam a ficar mais independentes também. Eles já podem deixar com a avó, eles já podem deixar com a tia, que dorme a noite inteira e não traz problema para ninguém. Então, a liberdade do casal vai se modificando porque a autonomia da criança também se modificou. Então, o ciclo ele vai passando assim naturalmente conforme vai se desenvolvendo. Falar em avó, tem sempre aquela pessoa identificada na família que tem aquele preparo, né? Como é que eu posso falar assim? De cuidar dos idosos, dos pais que vão, né, já de acordo com a idade, ficando mais frágil, né? Uhum. Tem sempre aquela pessoa identificada na família que tem mais, eu não diria capacidade, mas assim, veio com aquela, como é que eu posso falar assim, com aquela missão. Existe essa questão também, né? Acho que não em todas as famílias. Não em todas as famílias. Não. Em algumas existem. Se nós olharmos para a quantidade de
asilos e asilados que temos, a gente vai ver que nós não temos essa cultura no Brasil, né? Tem algumas pessoas que cuidam dos seus idosos, mas nós somos muito ruins no cuidado com os idosos. Quando acontece isso, Adriano, você tocou num ponto importante. Tem família realmente que os filhos escolhem mais que os pais vão para lá, fica ausente, né? Porque isso foi da criação, é uma coisa de cada personalidade. Acho que criação, acho que cultura. Da cultura, né? Né? Você pensa bem, por que nós precisamos ter um estatuto do idoso? Por que precisa existir uma lei protegendo o idoso? Porque nós não protegemos. Por isso que surge a necessidade de ter um estatuto do idoso. Por que nós temos um estatuto da criança? Porque as nossas crianças estão sendo mandadas para minas de carvão. Então precisa surgir uma lei que proteja a infância e a juventude. Né? Justamente por conta desse tipo de personalidade. Porque nós não fazemos. É como eu sempre digo, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, vamos fugir um pouco desse foco aí. Ela nasceu por conta não daquele que cuida da mulher, que protege a mulher, mas daquele que faz o contrário, né? Que maltrata. Interessante. Sim, como nós temos uma violência muito grande contra a mulher, nós precisamos de uma lei que proteja a mulher. E em questão, para melhorar esse ciclo de vida, Adriano, a gente já... É uma coisa entrelaçada à outra aqui. A gente começa a conversar, volta o mesmo assunto, Sim. Porque se refere a relacionamento, né? A melhor forma, assim, de se melhorar esse ciclo de vida familiar, existe uma forma adequada? Ou, como a gente já falou, ou como você já explicou, depende das circunstâncias? Olha, eu acredito que tudo se resume ao desenvolvimento da inteligência emocional. Nós somos de uma cultura onde a saúde mental, né, a inteligência emocional, ela não tem valor. Hoje, por exemplo, eu trabalho na educação, né, pela Secretaria de Educação. Nós pegamos uma criança de 4 anos, é a idade obrigatória de estar na escola, né, e investimos absurdamente em que ela chegue até o 2º ano, segunda série, alfabetizada. Né? Nós queremos que ela tenha um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento intelectual muito grande. Certo? Mas o que nós investimos em desenvolvimento emocional? Não? Deixa eu te trazer um dado para você. O ano de 2022, o ano passado, a Prefeitura de Chapadão do Sul, ela teve quase 3.700 atestados em psiquiatria. 3.700? Só na área de educação. Funcionários, só de funcionários da Secretaria de Educação. Né? 3.700 atestados na área de saúde mental. Deu quase 17.000 dias de afastamento de funcionários dentro da educação. Né? Isso mostra o quanto, do ponto de vista emocional, nós estamos capazes de nos relacionar com essas crianças de forma saudável. Entende? O nosso investimento não é um investimento em saúde mental, não é investimento em inteligência emocional. O nosso investimento é em desenvolvimento intelectual. Aí cresce um sujeito muito inteligente do ponto de vista racional, mas pouco preparado para a vida do ponto de vista emocional.
no bom sentido da coisa, a gente vive uma sociedade doente. Uma sociedade doente que é formada por instituições doentes. Né? Então, assim, é uma cultura que é maior do que a família. Né? É uma coisa que a família está inserida. Então, nós temos os problemas já de família, né, que é natural da família, do ciclo de vida familiar. Nós temos uma cultura que quer o desenvolvimento a todo custo, mas quer desenvolver o ser humano pela metade, porque valoriza só a dimensão cognitiva e intelectual da coisa, né? Que tudo quer encaminhar para o neurologista porque acha que tem algum problema no cérebro da criança, né? Enquanto o contexto que está doente não é avaliado. Entendeu? É interessante, viu? Tem gente que investe mais naquilo que não dá retorno assim satisfatório, né? Uma coisa de imediato. Às vezes pensando no lucro, no dinheiro. E a nossa a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela prevê o desenvolvimento socioemocional. Só que as nossas emoções, elas não se desenvolvem de você falar delas. Emoção não é cognição. Emoção não eu vejo que tem escolas aqui em Chapadão do Sul que tem apostilas de inteligência emocional. Apostila? Emoção você não aprende em apostila. Emoção você aprende em relacionamento saudável. É nisso que você aprende. Né? Há 2 meses atrás, nós estávamos paralisando as escolas, se eu não me engano foi no dia 20 de abril, porque estávamos com medo de ameaças que ocorriam em relação às escolas. Né? Não adianta eu dar uma apostila de inteligência emocional em um ambiente de terror. O que vai prevalecer é o ambiente de terror, o que vai permanecer é o ambiente doentio, não é a apostila de inteligência emocional. Adriano, entendi essa situação. Viajando um pouquinho assim no mundo das ideias, puxando um pouco para a literatura, né, a leitura em si. A leitura ela ajuda a pessoa a se fortalecer, se edificar nesse sentido, né? Não. Não? Não. Você não aprende inteligência emocional num livro. Não aprende? Não. Você aprende inteligência emocional em bons relacionamentos. Né? Se você já é adulto, você vai aprender inteligência emocional analisando as suas próprias emoções, né? Olhando para elas, num processo terapêutico. Ou talvez também procurando ajuda de um profissional, né? Sim, ajuda de um profissional. Né? Tem muita coisa que dá para fazer sozinho, né? Essa autorreflexão sobre como eu sinto, como eu penso, como eu me coloco. Né? Tem seus limites, mas é possível fazer. As quedas, as derrotas também ajudam ou atrapalham? Já que a vida é feita de escolhas. Tem gente que cresce com a queda. Tem gente que se destrói, né? Tem gente que vai mais fundo ainda no buraco. Né? Vai já do que a pessoa já tem como bagagem. Né? Mas você não aprende inteligência emocional num livro. Né? Eu vi um livro uma vez que o título dele era muito bacana. Né? O cara foi muito sábio na hora de pôr o título do livro, sabe? Ele colocou assim o título do livro: Pessoas inteligentes, escolhas insensatas. Né? Quer dizer, o título do livro te traz uma ideia assim: nossa, não, eu sou inteligente, eu faço umas escolhas ruins, mas eu sou inteligente, te traz essa. Né? Aí você vai ler o livro. A hora que você termina de ler o livro, você não vai deixar de fazer escolhas insensatas. Porque você faz porque as suas emoções estão configuradas para aquilo. Aí vem aquela questão, né? A pessoa com esse título aí sai ganhando, né? Não tem a ideia de que a gente não deve julgar o livro pela capa, né? Sim. Olha, por exemplo, o nosso sistema de saúde. Vamos pegar
Chapadão do Sul. Chapadão do Sul teve 2 concursos nos últimos 10 anos. Né? Olha quantos psicólogos foram chamados para a área de saúde e quantos foram chamados para a área de assistência social ou outras áreas. Entendeu? Quantos postinhos nós temos que tratam da nossa condição biológica e quantos CAPs nós temos na cidade? Você vai ver que há uma disparidade entre cuidado de saúde mental e cuidado do físico. Né? Aí está tudo muito bem, todo mundo muito fortinho, todo mundo bombado, dando tiro da mulher, esfaqueando o vizinho. E essa questão que a gente tá abordando aqui, que é o ciclo de vida familiar, diz respeito também à saúde, né? A saúde? Não, digamos assim, saúde do corpo, mas da mente. Saúde da mente. Saúde da mente. É interessante. Muita gente, Adriano, não tem aquela visão de águia, né? De ter essa percepção ampla das coisas. Por isso, essa pergunta que eu fiz a você em relação ao conhecimento adquirido, eu achava que o conhecimento em si mudaria a personalidade, mudaria a forma de você agir. Tudo bem, em alguns aspectos sim, acredito eu. Mas a gente precisa de um apoio primordial, né? Precisa. Vou te dar um exemplo aqui. Imagine uma criança que ela não teve pai, ela é órfã, só teve a mãe. Essa criança se desenvolveu fantasiando que o quanto seria bom ter um pai, o quanto seria bom chegar na escola no dia dos pais para entregar aquela lembrancinha que é feita dos pais, o quanto seria bom o pai fazer um aniversário para ela, sair para jogar bola, para soltar uma pipa, né? E se o pai dela tivesse ali seria assim. E ela não teve um pai concreto, mas ela se relacionou afetivamente com esse pai no mundo das ideias. Aí chega um dia ela vai ser pai. A chance dela ser um bom pai é grande. Apesar de não ter tido um pai externo, ela se relacionou com um aqui no mundo da afetividade. Né? Da mesma forma, se essa criança crescesse magoada, tipo assim, meu pai me abandonou. Aí depois ele vai ser um pai. Ele vai trazer esse sentimento para essa paternidade. Né? E nós estamos falando de emoções que são muito primitivas, são muito constitucionais do ser ali, para que uma questão intelectual de um livro consiga mudar. Entendeu? Entendi. Né? Até com terapia às vezes não muda. Entendeu? Também às vezes não muda, mesmo com a terapia. Terapia vai anos ali, você vê que terapia é demorado, né? Vai anos ali para a pessoa conseguir algum ajustamento com a realidade e a situação ser um pouquinho menos tensa. Entendeu? Uma vez eu vi no livro, nem tudo que a gente lê também a gente deve acreditar e encarar como verdade. Mas assim, agora tirando a dúvida, você que é um profissional na área da psicologia, quando a pessoa entra em uma depressão, Adriano, que essa depressão não é bem curada, ela tende a voltar em alguns aspectos da vida, alguma situação, em alguma circunstância que a pessoa se encontra, não? Primeiro que a depressão ela tem um ciclo. Então, é natural que a pessoa entre na depressão, depois ela saia e depois ela cai de novo. Existem as recaídas. Isso é o normal da depressão. É normal? Isso é o normal da depressão. A pessoa fica depressiva durante um bom tempo, com medicação ou não. Se for com medicação, isso pode, né, a melhora é mais rápida, né? Mas pode acontecer de lá na frente, mesmo com a medicação, ela cair de novo. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na vida dela. Então a depressão ela já é assim. Né?
Agora, uma pessoa que já tem essa tendência a ter depressão, né, ela fica mais suscetível a ter depressão de novo de acordo com algum fato que venha acontecer com a vida dela no futuro. Né? Então, também ela pode decair por causa disso. Né? Mas já é natural da depressão decair mesmo. Adriano, diz que tudo que é novo é novidade, né? Mas assim, em relação a uma relação entre um homem e uma mulher, a questão da mudança, assim, que é uma mudança radical, quando todo mundo precisa, a mulher precisa de um parceiro, às vezes procura, aquele amor platônico, né? Tanto um quanto o outro. Mas assim, essa renovação mexe com o psicológico até o ponto de se adaptar, porque existe um momento ideal que você vai encarando, chega ao ponto principal e você entender, não, agora se ajustou e agora a gente está bem. Mexe com o psicológico, essa renovação, esse ciclo de vida, o novo nesse ciclo. Mexe? E deixa eu te falar uma coisa. Geralmente um relacionamento termina pelos mesmos motivos que ele começou. Pelos mesmos motivos? Sim. Vou te dar alguns exemplos. Você entra num relacionamento onde um dos dois ou os dois são pegajosos, vamos pôr assim. Né? Todo lugar onde um está, o outro está também. Ixi, agora eu vou ficar com medo, hein? Onde eu tô, ela tá. Tudo eles fazem junto. Agora fiquei curioso. Tá? De início, isso pode parecer muito bacana, certo? Não, ela gosta de estar comigo, eu gosto de estar com ela, todo lugar que a gente vai, a gente está junto, a gente se diverte junto e tudo mais. Depois de um tempo, isso que é qualidade pode virar um defeito. Putz, mas eu não tenho liberdade nenhuma, todo lugar que eu tenho que ir tem que estar junto, eu não posso conversar com ninguém, desconfia demais de mim, e não sei o que, e vira cenas de ciúme. Entendeu? Uhum. Né? Vamos pensar o contrário, aí separa. Aí cada um arruma outro. Aí arruma um relacionamento mais liberal. Não, eu quero um relacionamento mais aberto e tal, ninguém que fique pegando no meu pé. Aí você fala que você vai em tal lugar, ela fala, não, tudo bem, amor, vai lá. Ela também fala que vai em tal lugar, você também, não, beleza, vai lá com suas amigas. Uma coisa mais aberta, onde um pode sair sozinho, o outro também, etc. Tudo isso no início é uma qualidade. Né? Então, não, aqui esse relacionamento tá bom, eu estou num relacionamento que confia em mim, onde eu posso ter liberdade, posso ter outras amizades, não sei o quê. Lá na frente já começa uma coisa assim, mas ele não está nem aí onde eu estou, com quem eu estou conversando, o que eu estou fazendo, né? E aí começa também as desconfianças. Não gosta de mim porque não se importa comigo, não quer nem saber se eu posso estar com outro aqui que nem tá se importando com isso. Aí a situação vai se inverte. Aquilo que era uma qualidade lá na frente vira defeito. Né? Hoje é muito comum a moça se apaixonar pelo cara que está tocando violão no palco. Não, porque ele é lindo, maravilhoso, não sei o quê. Aí começa a namorar, quer que o cara para de tocar. Entendeu? Aí o problema dele tocar é um problema para ela. Né? Ou ela vai pro show como se fosse um segurança, olhando para todo mundo para ver quem está dando bola pro cara, se ele está correspondendo com alguém. Né? Porque a simpatia dele em cima do palco tem que ser apenas uma coisa teatral. Então aquilo que era uma qualidade, depois de um tempo acabou virando um defeito. No meu caso, e assim por diante. No nosso caso, né, eu não sei se eu sou exemplo para as outras pessoas. Eu prego muito a sinceridade. Eu não sei se tudo muda, a vida é cíclica, né? Com o tempo tudo muda. Por que a sinceridade? Tem que ter o diálogo, nos meus relacionamentos, o diálogo, confiança, sinceridade, é o cardápio que eu acho que vale a pena.
E se mudar, eu não me sinto bem, Adriano. Em um relacionamento onde a pessoa... Só que para isso, para manter a parceira sincera em todos os sentidos, eu me comprometi a me preparar para entender cada situação. O que ela chega no momento para falar. E não prender no momento. Eu tento entrar nas regras do amor, aquele que solta, né? Aquele que... eu descarto aquela paixão de prender, de revidar, mas eu entro na questão do amor sincero e verdadeiro. Numa situação dessa, pode mudar também? Então, como que o outro vai entender a sua sinceridade? Porque a sua sinceridade é uma exigência de que o outro seja sincero também. Não é? O outro pode se sentir vigiado nisso. Né? Vigiado? É uma possibilidade. O outro se sentir vigiado, se sentir que tem que te dar satisfação das coisas, que tem a obrigação de te contar tudo. É uma possibilidade. Não estou dizendo que é ou que vai ser. Né? Sim. Mas as coisas sempre podem se tornar outra coisa. E eu entendi. Eu sou assim, não é só com a parceira, com a minha esposa. Eu sou assim com os amigos. Eu vejo a hipocrisia entre as pessoas. Só que assim, aquele que eu não convivo, que é mais livre, ele pode ser falso, ele pode ser fingido. Eu estou ouvindo, eu estou ficando, eu fico por dentro, mas eu não estou convivendo. Mas aquele que eu estou convivendo, que seja uma mulher ou um amigo mais próximo, eu não aceito. Falsidade. Eu descarto. Já que os que são considerados colegas, estou nem aí. Eles são livres para mentir, para tentar me enganar. E eu sou livre também para pensar e repensar e aceitar ou não. Só que aquele mais próximo, que seja mulher ou um amigo mais que demonstre amizade verdadeira, aquele está na responsabilidade de ser honesto comigo. Aí, tipo assim, eu não convivo com aquele que está próximo de mim com fingimento. É uma regra, talvez, da minha mente, porque eu não confio no ser humano como muitos confiam. Aquele que está mentindo, está fingindo, está sendo hipócrita, para mim não serve para entrar na roda da minha amizade. Eu não sei se você me entendeu. Não, eu entendi. Agora, eu acho que moralidade, que ética, nós conseguimos ter como que eu posso dizer isso? Eu acho que ninguém é totalmente ético e totalmente moral. Consequentemente, ninguém é totalmente sincero, mesmo que queira. Né? Isso, eu percebi. Na prática. E eu digo que nem você é sincero consigo mesmo. Exatamente. Né? Mas tenta ser, né? É isso que eu quero dizer. Essa sinceridade tem os seus limites. Mas vamos pensar em termos de relacionamento familiar, né, como a gente está se propondo. Eu entendo que uma intimidade entre casal, ele envolve você romper com uma certa vigilância, né? E consequentemente romper com certos pudores, né? E através disso então você conseguir ser totalmente aberto, totalmente sincero, né? Com aquilo que se passa dentro de você, né? Consequentemente, se intimidade é um ato de liberdade, não tem como ser uma exigência. Entendeu? Tem que ser uma capacidade que o outro tem que adquirir. Se é uma exigência, não é mais intimidade.
entendeu? Virou obrigação, virou uma outra coisa, mas não mais intimidade, entendeu? Então, construir um espaço de liberdade dentro de um relacionamento é uma coisa bastante difícil, né? De romper com essa vigilância para que você seja totalmente aberto com o outro, nas suas qualidades, nos seus defeitos, né? Nos seus medos, nas suas coragens, nas suas forças e fraquezas. Né? E às vezes até em coisas que você sabe que o outro vai ficar magoado contigo, né? É uma conquista. É que eu penso assim, ó. Se eu tô junto, para me edificar junto com aquela pessoa, crescer junto, então nós somos um só. Tá, beleza. Ninguém é perfeito. Também eu não procurava e nem procuro, até porque eu já tenho, né, a pessoa que para mim, no mundo da imperfeição, está sendo perfeita. Mas beleza, a partir do momento que a pessoa muda a situação, começa a esconder, começa a não mentir, mas se omitir diante de mim, eu vou me sentir ameaçado. Então, mas aí é uma fragilidade sua. Porque, primeiro, vocês não são um só, vocês são dois. Né? Outra coisa. O quanto o outro ele consegue ser isso que para você é um valor, né? Porque o outro não é você. Não dá para pensar que vocês são... É um complemento, né? Nem um complemento. Cada um é cada um mesmo, né? Com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas... Né? Então, eu acho difícil. Eu acho que tem casais que passam a vida inteira juntos e não se conhecem. Exatamente. Você só conhece mais quando se separa, né? Porque aí você vai ver a capacidade de cada um. Por aí. Adriano, o bate-papo ele tá muito bom. Se a gente for continuar aqui, a gente vai passar a noite toda. Eu gostaria que você deixasse aí dessas suas considerações finais, talvez alguma coisa. Eu fiz tanta pergunta aqui que até depois eu vou assistir de novo aqui para ver, que eu gosto de chegar em casa só dormir depois que assistir. Já está com 1h18. Estamos aí. Fica à vontade aí pra gente. Primeiro, eu quero deixar claro que foi um prazer novamente aqui ter você. Um bate-papo aqui no podcast Pode Tudo. Inclusive eu vou baixar, vou trabalhar até dia 5, né? O último programa que eu vou fazer aqui na rádio. E eu quero ter esse prazer de, nesse dia 5, eu citar o nome, talvez não cito o nome de todos os convidados, mas eu quero fazer ter um bate-papo de agradecimento total. E você está nesse meio, né? Dessa pessoa especial que me passou muito conhecimento, e para os demais que estão em casa também. Então, gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais. E quero deixar o meu muito obrigado também a você. Chico, eu que agradeço. Foi sempre assim, muito bons os nossos papos que a gente já teve aqui, né? Foi para mim uma alegria ter te conhecido, né? Acho você aí um guerreiro, um comunicador, né? Que tem esse coração gigante, né? Para com as pessoas e em busca de um mundo melhor, em busca de evolução, de trazer coisas que possam possibilitar as pessoas crescerem, né? Então, eu que sempre fico muito feliz de participar desse teu projeto, né? Do caminho que você escolheu para contribuir com a humanidade, né? Então, eu fico muito feliz de participar disso. E espero que o seu
novo podcast no outro lugar, né? Se firme logo. Tá? Sobre o nosso tema de hoje, o que eu quero dizer é que não existe um manual de instrução, né? Seria bom que os filhos nascessem com um manual de instrução, que o relacionamento já tivesse um manual de instrução, mas não tem, né? Mas tem essas dicas de que é comum a família passar por dificuldades, passar por desentendimentos. Cada fase de vida da família tem problemas específicos. O que não pode acontecer é a gente ficar no problema e tratar daquele problema de forma infantil ou de forma adolescente e assim por diante. Que a gente sempre tem que adquirir a capacidade de voltar e pensar como adulto, né, para conseguir manter a família em frente, né? Então acho que essa é a ideia central, né, da nossa conversa de hoje, e que a gente precisa aprender a valorizar a saúde mental, aprender a valorizar a inteligência emocional, né, realmente, né, e não fazer de conta que estamos dando alguma coisa para as crianças por aí, né? Que a nossa saúde emocional ela cresce nos relacionamentos. Né? E para isso, o pessoal de casa, principalmente aqui de Chapadão do Sul, e quem vem para cá, procurar o escritório aí do Adriano Serra. Fala mais uma vez, Adriano, aí para terminar o nosso bate-papo. Avenida Goiás Leste, 385, Flamboyant, Chapadão do Sul. Psicólogo Adriano Serra. É isso aí, você vai ter o privilégio que eu tenho aqui de estar de frente aqui com o Adriano. Eu aprendo muito, aprendi e estou aprendendo. E eu fico muito lisonjeado com suas palavras, viu, Adriano? Faço com que suas palavras façam parte das minhas. Eu tenho você como um amigo, como um irmão. É bom quando a gente conversa com alguém assim e não fala com hipocrisia. A gente fala com o coração. Estava com saudade, de verdade, apesar de trazer sempre outras pessoas, mas assim, eu me sentia no dever de também deixar você à vontade, fazendo, né, o seu trabalho diário. Mas sempre pensando, né, daqui para lá, eu vou trazer o Adriano, ter um bate-papo de novo, que é prazeroso, é uma terapia para mim, acredito que para você aí de casa também. Eu não tenho palavras, né, que possa expressar a admiração que eu tenho por você. Além de ser um psicólogo, que eu sou muito fã na área da psicologia, né, do conhecimento da psicologia, só o jeito assim de você falar dá a entender que você é um prazer conversar com qualquer pessoa. Então eu agradeço mais uma vez aqui você por ter vindo. E pedir para você, gente, procura o Adriano Serra. Ele, além de psicólogo, é um amigo, porque tem gente que só é psicólogo, né? Não é amigo, não é parceiro. É igual, como muita gente fala, tem gente que é muito rica, mas o que tem só é dinheiro. Para resumir, né? O Adriano é psicólogo, é um profissional, é um amigo, igual o Bebeto Moraes falou aqui. Eu me certifico disso, sou amigo, sou parceiro dele. E muito obrigado. Obrigado você também aí de casa, vocês que estão espalhados em todo o estado brasileiro aí, sempre nos ouvindo. Vamos compartilhando esse nosso bate-papo. E quando eu tiver com o meu podcast, pode ter certeza que vou continuar com as mesmas ideias, trazendo pessoas boas, assim como o Adriano, para levar a informação para você. E agradecer também o Brunix, que está aqui como sonoplasta, minha esposa, né? Está aqui com sono já e a gente vai para casa. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados. Manhattan, onde hoje é Nova York. E lá em Manhattan eles